Nessa semana a gente comemora ou lembra a Semana da Consciência Negra. E para falar sobre esse assunto está aqui o advogado Irapuan Santana. Boa tarde, doutor. Boa tarde, Raquel. Bom, existem leis para quem sofre racismo? Elas estão previstas na legislação brasileira? Sim, inclusive elas estão a primeira de todas, né, está na Constituição, né, em que você tem inclusive uma previsão da imprescritibilidade, né, que isso quer dizer que aquele crime ele nunca poderá deixar de ser oferecido, deixar de ser analisado e buscado, né, a sua punição. Então, já logo na Constituição a gente tem essa primeira previsão. E lá no artigo 5º falando sobre a questão da igualdade, né, que é a base da questão racial. E depois a gente tem também, né, a lei de discriminação racial, que é a Lei 7.716, e ali ela fala não somente, né, da questão da pele, mas também de religião, questão de onde a pessoa veio também, e também temos ali no Código Penal o crime de injúria racial. E obviamente que a gente tem também no campo civil, né, a possibilidade de indenização por dano moral. Qual é a diferença, explica pra gente, de racismo e de injúria racial? Essa pergunta é muito boa, porque na prática a gente tem realmente ali um problema e inclusive os movimentos sociais têm um pouco de dificuldade com o que acontece na prática. Por quê? Porque lá no artigo 20 da Lei 7.716 fala de praticar racismo, né, de discriminar. E no Código Penal, lá no artigo 140, ele fala de você ferir a honra de uma pessoa por conta da cor da pele dela. E aí, na prática, o juiz, geralmente, ele joga para injúria racial. Primeiro, que é uma pena mais branda. E segundo, que também não é vestido pela questão da imprescritibilidade, né? Então, é um crime mais leve. E aí, os movimentos sociais, eles têm agido contra esse tipo de atuação. Mas a gente deve entender que existe uma diferença muito forte entre as duas questões. A primeira é que você fere, né, na injúria racial, você fere individualmente aquela pessoa em virtude da sua origem, né, da sua cor da pele, da sua etnia. No crime de racismo, você tem uma ofensa genérica a toda uma população, a toda uma religião ou a todas umas pessoas que vêm de um determinado país, etc. E aí também tem outras questões. Que, por exemplo, na lei de racismo, você tem impedimentos de se obter algum bem, né? O impedimento de entrar em algum lugar, o impedimento de comprar alguma coisa, né? Então, você tem um impedimento de acesso, o que é um pouquinho diferente da questão da injúria racial. Falar um pouquinho de cotas. Hoje, a lei que prevê essas cotas, tanto em concursos públicos como em universidades, para entrar, elas são suficientes para promover a igualdade de acesso? Olha, suficiente, infelizmente, não. Né? Inclusive, isso é um debate que as pessoas falam, olha, as cotas não resolvem o problema, né? Só tapam um buraco. Realmente, né? A gente tem questões de educação de base e todas as outras coisas. Mas as cotas são um passo muito importante para a questão racial, por dois motivos. Primeiro que, antes das cotas, a gente tinha mais ou menos 2% de alunos negros nas universidades. E 10 anos depois das cotas, esse número pulou para 14%. E a partir daí, o que acontece? Qual é a ideia? É de representatividade. A partir do momento em que uma pessoa consegue aquele diploma, ela muda a história da família dela. Né? Então, e aquilo ali na vizinhança acaba também acontecendo. Fulano conseguiu o diploma, né? E aí você deixa de ir na comunidade, você deixa de olhar para o bandido que consegue um tênis e ver o doutor, né, agora conseguindo um diploma e tudo mais. Então, você tira aquela coisa do racismo estrutural que a gente fala, que é um homem negro de terno ou é segurança motorista. Não, ele pode ser empresário, ele pode ser advogado. Né, e tentar desmistificar essa imagem que a gente tem. Tá ótimo, doutor. Eu conversei com o Irapuan Santana, que é advogado, e conversou com a gente a respeito de algumas leis que existem para proteger a população negra do racismo, da injúria racial e também facilitar o acesso. E essa semana muito importante para que as pessoas se conscientizem disso. Obrigada, doutor. Eu que agradeço a oportunidade. Até uma próxima. Até a próxima.